E hoje a gente vai falar de duas cidades, tá? Que ficaram bem conhecidas na Grécia Antiga, que é Esparta e Atenas. E vamos começar falando sobre a educação. Em Esparta, gente, a educação dos cidadãos era um aprendizado para a guerra, certo? Assim que nasciam, né, eu até dei um spoiler disso para vocês, as crianças eram examinadas e se aparentassem, assim, algum sinal de fraqueza ou deficiência física, elas eram mortas assim que nasciam. Aquelas que eram consideradas, né, saudáveis, normais, aos 7 anos de idade, os meninos passavam a viver já em quartéis e se habituavam a suportar a dor, a fome, o frio, né? Eles eram mesmo preparados para aquilo. E após o período de treinos, né, que eles ficavam muito tempo treinando, e aí os jovens eram submetidos a um ritual de passagem, como se fosse uma prova. E aqueles que fossem considerados aptos para a guerra, aliás, os que não eram considerados aptos para a guerra, ou seja, não passassem nessa prova, aí eles eram relegados a uma condição inferior na sociedade. Como assim não serve, né, para ser um cidadão, para ser um homem espartano? As fontes históricas, inclusive, levam a crer que as mulheres em Esparta também, apenas em Esparta, né, elas participavam ativamente da vida social na polis, né, que é na cidade-estado. Elas praticavam exercícios físicos também com os homens, circulavam livremente pela cidade e estimulavam ainda a bravura dos seus filhos, né? Aquelas que tinham filho, por meio do diálogo. Além também de aconselhar os seus maridos em questões políticas. Então, elas eram a cabeça, né, da sociedade espartana. Via as mulheres assim como um ventre, e os homens viam as mulheres, né, como o ventre de onde iam surgir novos guerreiros, né, guerreiros fortes, guerreiros saudáveis. Já em Atenas era completamente diferente. Meninos e meninas lá eram educados de maneira totalmente diferente de Esparta. Os meninos, eles aprendiam a ler, a escrever, a recitar poemas, a cantar, a tocar instrumentos a partir dos 15 anos de idade. Frequentavam também o ginásio de esportes, onde eles praticavam exercícios físicos, né, discutiam questões filosóficas, políticas. Inclusive, gente, foi lá na Grécia Antiga que surgiu a filosofia, né, que a gente ainda vai ver um pouquinho mais pra frente. E depois dos 20 anos, os jovens tinham mais 2 anos de preparação militar, que aí era o momento em que se tornava cidadão e estava preparado, aquele jovem, né, a partir dos 20 anos de idade, para atuar na vida pública de Atenas, né, ali na sua polis. E como eram as meninas em Atenas, professora? Então a gente já vê aí a diferença gritante, né, de Esparta e Atenas em relação aos meninos. E para as meninas, elas eram educadas para a vida doméstica. Eu lembro também que eu dei um spoiler sobre isso, né? Elas aprendiam a fiar, né, os tecidos, a tecer, a cozinhar também, além de se preparar para a maternidade, sempre brincando com bonecas, né? Então era muita vida doméstica. Por volta dos 15 anos, mais ou menos, de idade, elas participavam de cerimônias religiosas que as tornavam aptas para o casamento. Então, é bem parecido, claro que hoje a gente tem mais liberdade, mas o que a sociedade, assim, no geral, prega das meninas, né? Ainda, assim, para casar, ser uma boa esposa, né? Se preparar para a vida doméstica e para gerar novos filhos. Então, era mais pautado a educação em Atenas dessa forma em relação às meninas, tá? E aí, deu para compreender essa diferença na educação entre Esparta e Atenas? Eu vou deixar algumas perguntinhas aqui para vocês refletirem e eu quero que vocês coloquem a resposta no caderno, tá? Tudo baseado aqui no vídeo. E ao final, depois que terminarem de responder, anexa aqui na plataforma para mim, tá bom? Na nossa próxima aula, né, que a gente vai se encontrar em live também, a gente vai discutir um pouquinho sobre a educação em Esparta e em Atenas e eu vou trazer ainda muito mais diferenças, né, e curiosidades sobre as cidades. Beijão!